Um segredo que eu tenho é ser grata, algo que realmente eu aconselho, né? As pessoas não só para o intercâmbio, mas para a vida. É realmente ter gratidão. Grandes preocupações que as pessoas têm na hora de fazer o intercâmbio e morar por um tempo no outro país é trabalho. Se é possível conseguir um trabalho nesse novo lugar ou se é possível crescer profissionalmente num país diferente, falando uma outra língua. Por isso a gente vai conversar hoje com a Grazi, que é a nossa intercambista otimista, porque a Grazi veio para Dublin, na Irlanda, 4 anos atrás, como estudante, e hoje ela está aqui com visto de trabalho, mas para isso ela batalhou bastante, né, Grazi? Passou por umas fases difíceis. Você desde sempre, pelo que você estava me falando, desde criança, você sempre teve muito foco, muita determinação e sempre correu atrás do que você queria, né? Exatamente. Então como é que isso surgiu na sua vida? Então, desde criança eu sempre amei inglês, eu sempre tive um fascínio porque era diferente e tudo mais. Então, assim, eu lembro que os meus pais não tinham condições de pagar uma escola, mas eu sempre tentei estudar, enfim, ouvia música. Exatamente. E meu sonho era realmente morar em outro país. Meu sonho era ouvir pessoas na rua falando outros idiomas. Como é que você fazia para praticar o inglês, né? Quando você ainda estava no Brasil, você mesma arranjava seus próprios métodos, Sim. né? Como é que era? Então, quando eu tava no ônibus, eu lembro que o ônibus que eu pegava sempre tava vazio, o ônibus que eu ia pro trabalho de manhã, então eu sempre levava minha Bíblia comigo e eu sempre começava a ler em voz alta, porque é uma maneira... Bíblia em inglês. Uma Bíblia em inglês. Então acho que imagina que o motorista, o trocador, essa menina é louca, mas não tava nem aí. Aí como é que surgiu essa oportunidade de você fazer o intercâmbio e por que você escolheu Dublin? Então, Dublin foi um destino, na verdade eu tava muito confusa, né, entre ir pra Austrália e vir para Dublin, e vir para Irlanda. E aí eu pensei bastante, e aí eu verifiquei as possibilidades, realmente, e era um dos países mais fáceis também, né? Porque você podia trabalhar e estudar. De visto, né? E era um país também que dava a possibilidade de viajar. Pois é, né? Estando na Europa, né, é muito fácil ir para outros países. E o meu sonho desde criança era realmente conhecer o mundo. Então aqui seria um lugar que eu poderia pelo menos, de verdade, passear aqui pela Europa, né? Quando você chegou em Dublin, quais eram os seus planos, né, com relação ao trabalho e como as coisas foram acontecendo? Quando eu cheguei a Dublin, meu objetivo principal era conseguir emprego como au pair. Como babá. Porque realmente eu estava cansada de trabalhar nesse ritmo louco de empresa grande. E aí, quando eu cheguei aqui, uma pessoa sempre... Ela falou, olha, eu trabalho num lugar que eles sempre estão precisando de pessoas. Me manda seu currículo. Eu falei, não, mas eu prefiro trabalhar como au pair, esse é meu objetivo. E ela, não, manda seu currículo e a gente vê o que acontece. E aí eu mandei, logo depois eu fui chamada para entrevista. E aí, quando me chamaram para entrevista, eu passei nessa entrevista. Porém, nessa época, eu estava estudando, eu tive que parar de estudar, pegar férias da escola para poder ir para o trabalho. Que era o quê? O que era esse trabalho? Eu trabalhava vendendo sapato numa loja irlandesa, numa região bem bacana de Dublin. E aí, eu trabalhando lá 2 meses, eu estava um pouco cansada, porque aí eu comecei a entrar naquela vida que eu não queria, né? Aquela rotina de muito trabalho. De muito trabalho. Aí eu consegui, na verdade, um emprego como au pair. Finalmente. Eu tinha passado a entrevista e eu fui conversar com o meu chefe. E aí ele falou, olha, não aceita o emprego não, porque eu vou tentar criar uma vaga de emprego para você aqui na empresa. Passado poucos dias, ele conseguiu criar essa vaga para mim como assistente de contabilidade e com marketing, que é a minha área. E aí eu trabalhava 4 dias para contabilidade e 1 dia para marketing. Só que assim, eu sempre fui apaixonada por marketing, sempre estudei sobre isso, então acabou que eu me destaquei mais no marketing do que na contabilidade. E aí, quando eu trabalhava nessa empresa, eu lembro que houve um momento que eles tinham outra empresa online, que eles vendiam sapatos apenas online, eles tinham e-commerce. E aí venceram os meus 3 anos
de escola. Com visto de estudante. Você não podia mais renovar como estudante. Depois de 3 renovações, você precisa ir para a faculdade. Então, no meu caso, eu tinha essa possibilidade, eu tinha juntado dinheiro para poder ir para a faculdade, porém, no meu coração, eu não queria. Que o visto de trabalho tem a ver com o quê? Com as funções, as profissões, né? Que eles precisam no país, né? Que eles têm falta aqui. Então, se a sua profissão é uma daquelas que está na lista, né? Das profissões Exato. que eles precisam de aí já é mais pessoas tranquilo. aqui. E aí, então, eu tentei como web design. Porque eu tinha feito um curso técnico, eu sou pós-graduada, que eu fiz a pós-graduação no Brasil, mas eu fiz esse curso técnico aqui, de web design. E aí, pra minha surpresa, essa foi uma das maiores surpresas, assim, acho que na minha vida. Que foi a questão de eu conseguir o visto de trabalho. Porque pra mim, realmente era um desafio muito grande, né? É tão legal, né, quando a gente tenta. Porque o não, eu sempre falo, o não a gente já tem. Não, a gente já tem. Mas a gente nunca vai saber o que a gente é capaz até a gente tentar. Você tá feliz com esse trabalho, com essa vida aqui, trabalhando na sua área, aqui em Dublin, viajando pela Europa e por outros países? Bom, eu acho que eu não poderia, eu jamais posso reclamar. Porque, na verdade, esse é um dos segredos que eu mantenho comigo, que é a questão de ser grata. Eu sempre gosto muito de agradecer a Deus por todas as coisas. E qual a sua ideia? É ficar mais tempo, né? Você tem mais um ano nesse visto, você pode renovar por mais 3 anos. Depois disso, você pode dar entrada na cidadania, né? Isso, se você quiser. Por enquanto, sim, eu quero ficar aqui. É um lugar que eu gosto muito de morar, um lugar muito tranquilo, as pessoas são muito amigáveis. É um lugar que te acolheu, você acha? Sim, com certeza. O que você tem a dizer para as pessoas que ficam na dúvida, que têm medo, né? Muita gente às vezes tem medo de, será que eu vou conseguir? Será que é possível, né? Eu ir para um outro país e tentar me desenvolver numa profissão, na minha profissão ou numa outra profissão. Para mim é muito importante a pessoa ela ter foco e ela ter ousadia. Porque as duas coisas em conjunto realmente elas são essenciais. Morando longe, você tem saudade da família, enfim, às vezes você tá doentinha, mas eu sempre procuro focar realmente nas coisas que eu tenho de positivo. Parabéns pela sua persistência, pela sua coragem, né? Pelo seu esforço todo, né? De trilhar esse caminho e por estar aqui, né? Tão feliz e passando essa coisa boa pra gente também, essas mensagens super positivas que eu considero muito importante isso também, levar coisas boas para as pessoas, né? Isso é fundamental. Então, obrigada, parabéns e sucesso para você sempre. Muitíssimo obrigada por ter me convidado para a entrevista. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso.